paz do Senhor, queridos alunos da Escola Bíblica Dominical. Hoje, pastor Davi Passos, com mais um tema do nosso segundo trimestre de 2025. Tema de hoje, a intercessão de Jesus pelos discípulos. Então, vamos meditar um pouquinho nesse estudo, nesse assunto, onde nós aprenderemos um pouquinho mais da palavra do Senhor. O textuário da nossa lição se encontra em João capítulo 17, versículo 3, que diz assim a palavra do Senhor: "E a vida eterna é esta, que conheçam a ti só por único Deus, verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste." Na verdade prática da nossa lição, ela traz o seguinte texto: a oração que Jesus fez ao Pai em favor de si próprio, dos seus discípulos e da sua igreja ressoa ainda nos dias atuais. Então, esta aqui é o nosso textuário e a nossa verdade prática. A leitura em classe dessa aula nós se encontra em João capítulo 17, versículo 1 até o 3 e depois o versículo 11 ao 17, que diz assim a palavra do Senhor. Jesus falou essas coisas e, levantando os olhos ao céu, disse: Pai, é chegado a hora, glorifica a teu filho, para que também o teu filho te glorifique a ti. Assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quantos lhe deste. E a vida eterna é esta, que conheçam a ti só por único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, a quem enviaste. E eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo. E eu vou para ti, Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um, assim como nós. Estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome, tendo guardado aqueles que tu me deste, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que a Escritura se cumprisse. Mas agora vou para ti e digo isso no mundo, para que tenha a minha alegria completa em si mesmo. Dei-lhes a tua palavra e ao mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Então aqui nós temos essa lição, né? Essa leitura. Nós temos aqui 3 objetivos a apresentar sobre este tema. E o primeiro objetivo é meditar sobre a oração de Jesus pela sua glorificação, que se refere à sua missão redentora. Já o segundo objetivo é examinar a oração pelos discípulos para que sejam protegidos e santificados. E o terceiro é mostrar a oração por aqueles que futuramente creriam, evidenciando sua perspectiva eterna e inclusiva sobre o reino de Deus. Então, temos aqui este assunto sobre Jesus intercede pelos seus discípulos. A introdução da nossa lição, ela nos traz o seguinte texto. Na presente lição, iremos explorar João capítulo 17. Esse capítulo descreve a oração mais significativa que o nosso Senhor fez em benefício de si mesmo, ou seja, a sua glorificação, bem como a dos seus discípulos e dos cristãos que viriam a crer no futuro próximo. A oração sacerdotal de Jesus é
uma importante lição sobre a unidade do povo de Deus e no seu reino, e o propósito de promover o evangelho de Jesus no mundo. Então aqui nós temos, nessa introdução, nós temos aqui o capítulo 17 de João. Mas se nós formos falarmos ou recapitularmos um pouquinho antes, os capítulos 15 e o capítulo 16 são ali a continuação do sermão que Jesus iniciou no capítulo 14. Ao chegar ao capítulo 15 e também ao capítulo 16, nós vemos que há uma mudança de caráter do sermão. Jesus aqui ele faz uma transição gradativa da admoestação para a predição. Então, no capítulo 14, predominava a mensagem de conforto, uma vez que Jesus anunciou aos discípulos que voltaria para o Pai, mas que eles não ficariam órfãos. Já no capítulo 15, Jesus ele dá as suas últimas instruções, apelando para a manutenção da comunhão e também a necessidade de frutificação espiritual. Então aqui, se eles estiverem unidos, interagidos, como os ramos e o tronco da videira, Olhando para o capítulo 16 de João, aqui Jesus continua o seu discurso, alertando ali os seus discípulos para as perseguições, que o sofrimento ali que eles iriam sofrer por causa do seu nome. Jesus aqui, ele promete a vinda de outro Consolador, o Espírito Santo, que os ajudaria a superar as pressões. Então, quando João chega à narrativa do capítulo 17, aqui os discípulos percebem que Jesus encerra o seu sermão, levanta os olhos ao céu e diz, capítulo 1, João capítulo 17, versículo 1, ele diz, Pai, é chegada a hora. Então, de todas as orações de Jesus proferidas e anotadas nos evangelhos, sem dúvida, foi João quem registrou talvez a mais importante das orações de Jesus, aqui no capítulo 17, versículo 26, 1 a 26. Então, o local onde proferiu essa oração não se sabe exatamente, mas é possível que tenha sido proferida após o seu discurso aos discípulos no próprio cenáculo, em que posteriormente os discípulos receberam ali o Espírito Santo. Então, o texto de João capítulo 17, versículo 1, diz que Jesus falou essas coisas. Agora eu pergunto, que coisas eram essas? Todas as palavras do discurso de Jesus referiam-se à vinda do Espírito Santo como o Espírito da verdade, como diz João capítulo 16, versículo 13. Mas naturalmente entendemos que aquele era o mesmo lugar onde Jesus comeu a sua última ceia com os discípulos. A celebração da última ceia foi realizada por Jesus um pouco antes de se iniciar o período da Páscoa. Ele ergueu os olhos para o céu e falou com o Pai Celestial. É chegado a hora. Mas, pastor, a hora de quê? A hora em que ele cumpriria toda a justiça de Deus, entregando-se nas mãos dos homens
como um cordeiro mudo perante os seus tosqueadores, ou seja, um cordeiro que seria imolado e sacrificado pelos pecados do mundo, como diz Isaías, capítulo 53, versículo 7. Aqui os estudiosos da Bíblia, os teólogos e até mesmo os mais simples leitores da palavra de Deus, denominam a oração de Jesus como a oração intercessória, ou seja, a oração sacerdotal de Jesus. Então, independentemente do título que se queira dar ao conteúdo dessa oração, né, prevalece o fato de que Jesus orou e, de algum modo, Jesus e os demais apóstolos a ouviram. E o Espírito Santo avivou a memória de João para registrar esse momento tão significativo para o ministério dos discípulos. Então, quando João, ele buscou em sua memória a narrativa do seu evangelho, ele estava na faixa de aproximadamente 90 anos de idade. Havia se passado mais de 60 anos depois de Cristo. Então aqui o apóstolo João, ele percebeu que Jesus havia feito uma tríplice oração. A primeira, ele orou por si mesmo, está lá no capítulo 17, versículo 1 até o 8. A segunda, ele orou pelos seus discípulos, agora a partir do versículo 9 até o 19. E a terceira, ele orou pela futura igreja, que é do versículo 20 ao 26. Então, aqui nós temos esta passagem. Agora, olhando para a lição, nós vemos o primeiro tópico aqui, esse tema, esse título, dizendo a oração de Jesus e a sua glorificação. Aqui nós vemos, antes de entrarmos no primeiro ponto, nós vemos que Jesus orou por si mesmo. Teria Jesus necessidade de orar? Naturalmente, iremos entender que o Jesus que precisava orar era, de fato, homem chamado de Deus. Essa necessidade era ali a do verbo que se fez carne. Como diz João capítulo 1, versículo 14. Então, quando dizemos que Jesus orou por si mesmo, ou por sua glorificação, havia na essência desse pedido algo mais profundo, algo da sua natureza humana. Então, não foi um ato de egoísmo. A consciência ali de Jesus, ou que Jesus tinha de si mesmo, revela que desejava que seus discípulos soubessem que ele e o Pai tinham uma comunhão capaz de um entendimento mútuo, né, acerca da sua obra final na terra. Então, ao dizer ao Pai que a sua hora estava chegando, ele estava, na verdade, dizendo ao Pai que ele o glorificaria mediante a seu sacrifício expiatório. Lá no capítulo 17, versículo 1, aqui Jesus orou assim, ó: glorifica o teu filho, para que o teu filho te glorifique a ti. Que tipo de glorificação é essa? Pergunto para você. Era como se Jesus estivesse pedindo ao Pai que aprovasse e confirmasse o seu plano de redenção. Ele queria que pela sua morte expiatória o mundo tomasse conhecimento de que a vida eterna seria dada a todos quanto recebessem por Salvador, né? Ora, o ato de glorificar alguém significa dar-se a conhecer. Jesus queria e desejava ser conhecido como o Filho de Deus, o Salvador do mundo. Então, o mundo
conheceria o Pai pela revelação da glória do Filho. Depois disso, depois de seu discurso para os discípulos, aqui o texto diz, em João 17:1, Jesus falou essas coisas e levantou os olhos para o céu. No entanto, mesmo sendo filho de Deus e tendo consciência do poder que possuía, Jesus, como homem, sentia a necessidade de ter comunhão com o Pai e pedir que ele o glorificasse, para que também ele pudesse glorificar ao Pai. Então, essa glorificação que Jesus pedia ao Pai não era uma mera súplica por ajuda no ministério ou no mistério da cruz que sofreria, mas era a de ter a capacidade para consumar a obra de salvação. Olha só que interessante. No segundo ponto aqui, ainda vemos que Jesus, ele orou ao Pai exercendo o seu sacerdócio divino. Quando olhamos para o autor da carta aos Hebreus, Jesus parece ter tomado a narrativa de João sobre a oração intercessória de Jesus em João capítulo 17, para realizar uma ligação tipológica com o sacerdócio do Antigo Testamento. Então, no Evangelho de João, capítulo 17, Jesus ele dirige sua oração ao Pai quando o véu do templo de Jerusalém ainda permanecia intacto. Ou melhor, não tinha sido rasgado, porque ele ainda não havia sido crucificado no Calvário. E nessa oração de Jesus, nós podemos vislumbrá-lo entrando no lugar santo do tabernáculo celestial. Então, conforme o sistema levítico mosaico, o tabernáculo dividia-se em 3 partes. O átrio, que é o pátio, o lugar onde se fazia os sacrifícios. Temos o lugar santo, onde se ministrava as orações, as intercessões, e ficava ali o altar do incenso, a mesa de pães e da proposição sobre a luz do castiçal de ouro, e o lugar santíssimo, que é o Santo dos Santos, onde o sumo sacerdote ministrava ali perante o Senhor, diante da Arca da Aliança, pedindo perdão pelos pecados do povo. Então, quando Jesus fez a oração aqui de João capítulo 17, como dito, o véu do templo ainda não havia sido rasgado. E o novo e vivo caminho para a presença de Deus ainda estava fechado, como fala Hebreus capítulo 10, versículo 19 e 20. Então, tipologicamente, ou a tipologia e figurativamente, Jesus estava no lugar santo e a sua oração intercessória exalava-se pela fumaça do incenso queimando no altar de ouro. E ao orar, Jesus sabia que a sua oração era como incenso suave, cheiro que subia às narinas de Deus. Ao orar por si mesmo, ele reivindica a glória que tinha na eternidade, como diz aqui no versículo 5. Então, segundo o apóstolo Paulo, Jesus esvaziou-se da sua glória, lá em Filipenses 2, versículos 5 a 8, renunciando ao seu direito ou seus direitos naturais em favor de sua missão redentora. Jesus, ele fez valer seu sacerdócio diante do Pai. Hebreus capítulo 10, versículo 19, versículo 21 e versículo 22. Ali diz: então, pelo seu sacrifício no Calvário, Jesus abriu um novo e vivo caminho até a presença de Deus. E esse caminho não é o caminho do sistema araônico, não.
Esse novo e vivo caminho foi aberto pelo véu rasgado, que representava a carne de Jesus rasgada no suplício do Calvário, além do que permitiu que tenhamos acesso à presença de Deus. Então o Espírito Santo inspirou o autor da carta aos Hebreus para revelar uma verdade acerca da superioridade e autonomia do sacerdócio de Cristo. Ele ali se tornou o sumo sacerdócio superior ao sacerdócio araônico e foi considerado sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Mas, pastor, quem foi Melquisedeque? Em hebraico, o seu nome é Malquisedeque, né? Que significa rei de justiça. Ele era o rei sacerdote cananeu de Salém, que servia ao Deus Altíssimo. A Bíblia fala no texto de Hebreus, capítulo 8, versículo 6, acerca de Jesus, quando ele diz: alcançou ele ministério tanto mais excelente, quanto é mediador e de um melhor conserto. Então, quando Jesus fez a oração de intercessão aqui no capítulo 17, ele havia sem dúvida entrado no lugar santo para fazer subir a fumaça do incenso de sua oração ao Pai. Então, agora, na lição, o primeiro tópico e o primeiro ponto, ali tem um título dizendo a oração de Jesus. Vamos ler na lição? Entre todas as orações do Senhor, documentada nos evangelhos, é indiscutível que foi João quem relatou possivelmente a mais elevada oração de Jesus. No início de João, capítulo 17, versículo 1, está escrito: Jesus falou essas coisas. Essa frase remete ao discurso do Senhor sobre a vida do Espírito Santo como Consolador, conforme estudado anteriormente. Certamente o local onde o Senhor se encontrava era o mesmo em que partilhou a última ceia com seus discípulos. Em relação à oração de Jesus, no capítulo 17, os estudiosos costumam se referir a ela como a oração intercessória, a oração sacerdotal de Jesus ou a oração da consagração. Nosso Senhor apresentou essa oração em pelo menos 3 partes. Ele orou por si mesmo, intercedeu pelos discípulos e também fez uma oração pela igreja futura. Então aqui nós temos, né, Jesus, ele reivindica a glória compartilhada com o Pai. Quando nós vemos aqui no versículo 5 do capítulo 17 do Evangelho de João, está escrito: e agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Naturalmente, Jesus se refere à glória de divindade que tinha antes de se fazer homem, posto que lá em João capítulo 1, versículo 14, diz: e o verbo se fez carne, habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então aqui nós vemos que Jesus, ele pede ao Pai que ele e o Pai seja glorificado. Olha só que interessante. Glorificado. Então o pedido era para a glória mútua. A glória mútua, que nós temos aqui no versículo 4 e 5, né? Que acabamos de ler aqui da lição. Então aprendemos que só Jesus, o Filho, poderia pedir ao Pai para glorificá-lo. Por exemplo, Moisés pediu para ver a glória de Deus, lá em Êxodo capítulo 33, versículo 18. Jesus pediu para receber a glória, que era sua, a glória de Deus. E ele declarou que era a mesma glória
né, esteve com o Pai. Então, antes que o mundo existisse, como diz o versículo 5, né, antes que o mundo existisse. Então, Jesus dá ao Pai a honra pertinente de quem poderia dar a vida eterna. Ele se coloca em posição de igualdade com o Pai, no sentido de que o pecador arrependido recebe a vida eterna quando ele vem a conhecer pela fé. Então, o único Deus verdadeiro, né? Então, de fato, com essa declaração, Jesus revela ser Deus e por várias vezes ele disse que o Pai o enviou. Jesus também afirmou que era um com o Pai, como diz no versículo 11 ao 21 aqui do capítulo 17. Agora, no segundo ponto do primeiro tópico, fala aqui, ó, a oração de Jesus pela sua glorificação. Na oração de Jesus pedindo por sua glorificação, havia um significado espiritual mais profundo, que não se tratava de um ato egoísta. Como já abordamos, ele estava plenamente ciente de seu ministério e, portanto, da finalidade da sua missão na Terra. Assim, em sua conversa direta com o Pai, Jesus, ele declara que é chegada a hora, referindo-se ao momento em que o Pai o glorificaria por meio de seu sacrifício redentor no Calvário. Nosso Senhor expressa: glorifica a teu filho, para que também teu filho glorifica a ti. Então, mediante a sua morte, o mundo o conheceria e a vida eterna seria oferecido a todos que o aceitassem como Salvador de suas vidas. Glorificar alguém significa torná-lo conhecido. Jesus seria reconhecido como o Filho de Deus, o Salvador do mundo. Então, aqui nós temos a mesma glória. A mesma glória, tá? Quando nós vemos aqui a mesma glória na nossa lição, no terceiro ponto, ali diz, no versículo 5 está escrito, e agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Esta referência à glória se relaciona à divindade do nosso Senhor como o verbo divino antes da sua encarnação. Na realidade, o que Jesus solicita é a glorificação mútua entre o Filho e o Pai. Somente nosso Senhor, Filho de Deus, poderia fazer tal pedido por essa glorificação. Uma honra que ele possuía antes que o mundo existisse. Essa declaração evidencia a divindade de Jesus ao revelá-lo como um com o Pai. Assim, com base nessa igualdade com o Pai, o pecador que confessa e se arrepende de seus pecados recebe a vida eterna e conhece pela fé o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Então nós temos aqui, né, nesse segundo ponto, a sua unidade com o Pai, né? Lá no capítulo 17, versículo 5, ali diz, e agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo. Então, Jesus orou pela sua unidade com o Pai, mas que unidade era essa que ele reivindica? Era a unidade da mútua glória, a glória de duas pessoas que formam um único Deus. Quando Jesus diz, glória que tinha contigo antes que o mundo existisse, ele estava indicando a glória com Deus. A unidade do Pai e do Filho, que são a mesma essência numérica, pois a despeito de seres dois, de serem dois, são um só Deus. Então, os dois, Pai e Filho, são uma unidade e não uma similaridade. Serão
uma unidade indivisível no exercício da eterna comunhão, como diz ali a Bíblia, né? Lá no capítulo João 1, versículo 1 e até o 2. E o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Então, na verdade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo são uma só essência plena, não fragmentada. O Pai não é a Trindade. O Filho não é a Trindade. E o Espírito Santo não é a Trindade. Mas os três compõem a Trindade. Tá? Então, a sua unidade ali com os discípulos. Olha só que interessante. A unidade conhecida pelos discípulos antes da morte e ressurreição de Cristo era uma unidade física, mas no Evangelho de João, Jesus fala de uma unidade espiritual. Na oração, nós temos evidências da divindade de Jesus, no versículo 24, né? Pai, aqueles que me deste, quero que, onde eu estiver, também eles estejam comigo. Então aqui, Jesus orou assim como o verbo que se fez carne, ou seja, como homem e como tal, em seu ministério terreno, ele fazia ali tal em total dependência do Pai. Ele disse em João, capítulo 6, versículo 57, ele fala, assim como o Pai que vive me enviou, eu envio, e eu vivo pelo Pai, né? Então tudo que fez ali, tudo quanto fez e fez, vinha da parte do Pai, né? Como diz João 5 e 36 e João 14 e 24. Agora no segundo ponto, aqui nós temos outro tópico dizendo a oração de Jesus pelos discípulos. A oração de Jesus pelos discípulos. Então aqui o primeiro ponto fala intercessão pela proteção dos discípulos. No versículo 4 a 8, exceto o versículo 5, Jesus ora como se estivesse apresentando um relato ao Pai, porque tudo o que realizou durante seu ministério na terra. No versículo 6, ele intercede por seus discípulos, né? E ele intercede pelos seus discípulos e pela unidade entre eles, uma vez que seriam os responsáveis por continuar a obra que Jesus havia iniciado para o Pai. Então, o nosso Senhor se refere aos discípulos como homens que do mundo me deste. O Redentor revela que seus discípulos pertenciam ao Pai e que este os entregou a ele. Eram teus e tu nos deste e guardaram a tua palavra. Ao longo de quase 4 anos, Jesus investiu nesses homens que se mostraram fiéis, prontos para prosseguir com a missão de evangelização. Então, aqui nós vemos que Jesus, ele, ao orar ao Pai, ele reivindica o direito de proteger seus discípulos. Jesus ora como se contasse a Deus os caminhos que tomou durante o seu ministério terreno, como diz no versículo 17, versículo 4 a 8. No versículo 4, aqui do capítulo 17 de João, Jesus declara ao Pai que havia concluído a sua missão. Agora, no versículo 5, Jesus ele renova a sua oração pela sua glorificação. Continuando no versículo 6, Jesus, ele diz, manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste. Então aqui Jesus declara que seus discípulos eram do Pai. Quando diz ali, eram teus e tu nos destes. Então Jesus investiu nesses homens durante quase 4 anos e eles foram fiéis discípulos, né? E portanto, devidamente, preparados para dar continuidade à missão evangelizadora.
Então, ele finaliza agora como o versículo 8, dizendo: porque eu lhes dei as palavras que tu me deste. Então, que palavras era essa que Jesus deu aos discípulos? Era a palavra do Pai, a palavra divina. Então, Jesus, ele deu as palavras que o Pai, entendeu? Ele diz: porque eu lhes dei a palavra que tu me deste, tá? No segundo ponto do tópico 2, aqui nós encontramos os discípulos receberam a palavra. A lição apresenta um texto dizendo: apesar de, em certas ocasiões, os discípulos terem encontrado dificuldade para compreender completamente os ensinamentos de Jesus, as suas recordações foram reavivadas pelo Espírito Santo quando receberam o poder no dia de Pentecostes, permitindo-lhes, assim, entender e difundir o que aprenderam com o Mestre. Então, no versículo 6, Jesus referiu-se ao Pai, afirmando que os seus discípulos mantiveram a mensagem recebida e guardaram a tua palavra. Ao vivermos conforme a palavra de Deus, aceitando e obedecendo os ensinamentos de Cristo, podemos testemunhar o Evangelho com credibilidade. Então, Jesus deu-lhes a palavra e eles receberam a palavra. Mesmo que algumas vezes os discípulos tiveram, como diz a lição, dificuldades ali de compreender tudo que Jesus lhe passava, as suas memórias, elas foram dinamizadas pelo Espírito Santo quando receberam o poder no dia de Pentecostes para que desse início ao ID, como fala o versículo 6, né? Jesus disse ao Pai que os seus discípulos guardaram a tua palavra. Agora, no ponto 3 da lição, do segundo tópico, fala protegidos do mundo. Olha só que interessante. O texto diz, o versículo 14 afirma: dei-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. É importante prestar atenção ao termo mundo. Esse pode referir-se ao universo criado ou à humanidade. No entanto, aqui Jesus se refere ao sistema espiritual governado por Satanás. O apóstolo Paulo descreve esse mundo como um governo espiritual maligno. Por conseguinte, o nosso Senhor deseja que o Pai guarde os seus discípulos desse sistema mundano que é incompatível com o Evangelho, sob a influência do príncipe deste mundo. Então nós temos aqui, né, este segundo tópico, né, terceiro ponto, onde Jesus orou para que os seus discípulos, né, fossem protegidos do mundo. Aqui no capítulo 17, versículo 11 até o 15. Quando olhamos para João, capítulo 16, versículo 33, Jesus, ao final do seu discurso, se você for olhar lá, ele encerrou seus ensinamentos com estas palavras: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, quando Jesus fala do mundo, nós precisamos saber que essa palavra tem vários sentidos na Bíblia. Ela pode, de acordo com o contexto das Escrituras, referir-se ao universo criado, como diz lá em João, capítulo 17, versículo 5, como também pode referir-se à humanidade, como diz João 3:16, né? Agora, pode também referir-se ao mundo como um sistema espiritual. Então, quando Cristo, ele diz que eles não eram do mundo, significava o sistema espiritual comandado por Satanás, né? Como diz aqui no capítulo 17, versículo 14. Paulo, ele disse que esse mundo é um sistema de governo espiritual e que pertencemos a ele antes de sermos salvos por Jesus. Nosso padrão de vida era desse mundo, mas como crentes em Cristo,
tornamo-nos cidadãos dos céus e não pertencemos mais a esse sistema satânico. Efésios capítulo 2, versículo 2 e Filipenses capítulo 3, versículo 20 e 21 nos dá esse contexto, né? Então Jesus, ele queria que o Pai guardasse os seus discípulos desse sistema satânico no qual opera ali o príncipe deste mundo, como diz João capítulo 12, versículo 31, João capítulo 14, versículo 30 e João capítulo 16, versículo 11. No terceiro tópico, nós encontramos o título da nossa lição bem assim, ó, a oração de Jesus pelos que viram a crer. Então aqui, nós vemos o primeiro ponto, a oração pela unidade da igreja. Jesus orou aqui por aqueles que haveriam de crer. E nessa terceira parte de sua súplica, a lição diz, Jesus pediu pela unidade da igreja, mais do que uma unidade de natureza eclesiástica ou orgânica. Jesus intercedeu pela harmonia espiritual do seu povo. Nosso Senhor ansiava por uma união genuína, tal como a que existe entre ele e o Pai. Essa foi a súplica do nosso Senhor, para que todos sejam um assim como tu, ó Pai, estás em mim e eu em ti. Então, depois de Jesus ter orado por si mesmo e pelos discípulos, a Bíblia diz que ele orou também por todos os que haveriam de crer nele. Então, nessa terceira parte da sua oração, Jesus, ele chamou pela unidade da igreja, que se formaria após o dia de Pentecostes, tá? Aqui nós vemos o propósito da unidade. Propósito da unidade espiritual da igreja, conforme a intercessão do nosso Senhor, é que o mundo creia que tu me enviaste. Assim, a igreja revela essa unidade espiritual com Cristo por pelo menos 4 motivos. Primeiro motivo, a união essencial dos salvos como membros do corpo de Cristo. Segundo motivo, a união essencial dos salvos promovidos pelo conhecimento crescente sobre Jesus Cristo. Terceiro motivo, a união essencial dos salvos no desenvolvimento do fruto do Espírito. E o quarto motivo, a união essencial dos salvos manifestada na glória como filhos de Deus e detentores da vida eterna. Então, aqui nós vemos mais que uma unidade eclesiástica, mais que uma união ecumênica. Jesus orava pela unidade espiritual da sua igreja. Jesus queria algo dessa expressão, algo que, em essência, que consiste na união dos crentes com Deus por meio dele. Então, Cristo orou ao Pai, dizendo, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós. Versículo 21, né? No dia de Pentecoste, a união dos discípulos em esperar em Jerusalém. Esperar o quê, pastor? A Bíblia diz, esperar a promessa do Pai, né? Teve a sua confirmação com o derramamento do Espírito Santo, da vida de cada um, como fala Atos capítulo 2, versículo 4. Então o apóstolo Paulo, ele exortou a igreja, né? Lá em Éfeso, pela unidade da igreja que já existia, quando diz Efésios capítulo 4, versículo 13. A finalidade máxima da unidade espiritual da igreja é para que o mundo conheça que Deus enviou Jesus a este mundo. Então, a igreja revela essa unidade em Cristo em 4 razões especiais, como nós falamos aqui. Primeira razão, né? A primeira razão é a união vital como membros do corpo de Cristo. Nós vemos aqui
a lição falando, né? 1 Coríntios capítulo 12, versículo 12. A segunda união, né? A segunda união é aqui a união vital fomentada pelo conhecimento crescente acerca de Jesus Cristo, como diz 2 Pedro capítulo 3, versículo 18. A terceira aqui razão, né? A terceira razão aqui é a união essencial dos salvos, né? A união essencial, né? A união vital na demonstração do fruto do Espírito, como diz, né? Gálatas capítulo 5, versículo 22 ao 23. E a quarta é a união essencial, né? A união vital ali manifestada na glória de filhos de Deus e possuidores da vida eterna, como diz João 17 e 22. Então, no terceiro ponto, do terceiro tópico, fala sobre a oração por encorajamento à unidade. Então aqui diz, em João 17, versículo 21 e 22, o nosso Senhor roga para que os discípulos sejam incentivados a manter a unidade com Ele. A crença em Cristo como único e suficiente Salvador é a principal razão da unidade cristã, de modo que os discípulos sejam encorajados a promover esse testemunho no mundo. Assim, sem essa unidade de fé, o testemunho perde completamente a sua credibilidade. Então, a segunda petição é que o Pai dê encorajamento para manter a unidade espiritual. Agora, o que pode nos manter unidos em Cristo? Eu te respondo, é a fé em Cristo como único e suficiente Salvador. É o recebimento da dádiva da vida eterna que nos foi dada pelo conhecimento de Deus por meio da fé em Jesus Cristo, como diz João capítulo 17, versículo 3. É também o testemunho que damos ao mundo da nossa fé em Cristo, como fala no versículo 21, que diz, para que o mundo creia que tu me enviaste. E também ainda finalizando a resposta, né, nessa petição, Jesus nos torna participante da sua glória. Ora, somos o templo de Deus, como igreja, e por isso a glória de Deus habita em nós, como fala Romanos 8 e 19. Então, Jesus, ele orou para que todos os cristãos sejam aperfeiçoados a fim de que vejam a sua glória, né? Jesus expressa sua vontade ao Pai quando diz, quero que. Que o que, pastor? Esse desejo de Jesus não se sobrepunha à vontade do Pai. Nada além da vontade do Pai. Como diz João capítulo 4, versículo 34. João capítulo 5, versículo 30 e João capítulo 6, versículo 38. Então o que é que Jesus desejava? O que é que Jesus expressava? Ali Jesus desejava que os seus discípulos pudessem ver a glória que ele tinha antes da fundação do mundo. Que glória é essa? Você consegue achar João capítulo 17, versículo 24. Lá em Mateus capítulo 13, versículo 35. Também Mateus capítulo 25, versículo 34. Efésios capítulo 1, versículo 4. Em Hebreus também, capítulo 4, versículo 3. Capítulo 9, versículo 26. Lá em 1 Pedro capítulo 1, versículo 20. E em Apocalipse capítulo 13, versículo 8. Então aqui essas referências bíblicas corroboram para as palavras de Jesus aqui em João capítulo 17, versículo 5, onde ele diz, glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Então todos nós vislumbramos a glória de Jesus hoje
conforme o texto de 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18, que diz: e todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Então esse ato de refletir a glória do Senhor significa experimentar a sua presença, o seu amor, a sua justiça, o seu poder por meio da oração e do Espírito Santo. Mas para tal, precisamos permanecer nele e na sua palavra. E isso significa sermos transformados à sua semelhança. O apóstolo João, ele escreveu em sua primeira epístola, lá em 1 João capítulo 3, versículo 2, ele diz: amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhante a ele, porque assim como é, o veremos. Então, nosso aperfeiçoamento nele é o fruto da transformação de nossa imagem para sermos semelhantes a ele. A conclusão da nossa lição diz o seguinte: é extraordinário perceber que a oração sacerdotal de Jesus Cristo continua a ressoar nos dias atuais. Fazemos parte do corpo de Cristo e esse privilégio deve manter-nos cientes da nossa função no reino de Deus. Por isso, temos a responsabilidade de nos apresentar entusiasmados para testemunhar com coragem o Evangelho, revelando a obra que o Senhor Jesus realizou no Calvário. Então, a glória de Cristo que seus seguidores verão é a glória dele como Deus. A mesma glória que ele tinha e desfrutava com o Pai. Assim, como Jesus, o Filho, dependia do amor do Pai para fazer a obra do Pai, nós dependemos do amor divino para fazermos a obra de Deus na terra. Então, aqui nós vemos que nenhuma voz jamais foi ouvida no céu ou na terra, com a profundidade e a sublimidade da oração que Jesus fez por si mesmo, pelos seus discípulos e pela sua igreja futura. Amém? Vamos para o exercício. Aqui, revisando o conteúdo, nós temos a primeira questão, que diz assim: em quais partes podemos apresentar a oração sacerdotal de Jesus? Resposta: nosso Senhor apresentou essa oração em pelo menos 3 partes. Ele orou por si mesmo, João 17, 1 a 8, intercedeu pelos seus discípulos, João 17, 9 a 19, e também fez uma oração pela igreja futura, João 17, 20 a 26. Segunda questão: aqui se relacionar a menção à glória no versículo 5. A que se relaciona a menção à glória no versículo 5? Resposta: essa referência à glória se relaciona à divindade do nosso Senhor como o verbo divino antes da sua encarnação. Terceira questão: de que forma Jesus dirige a sua oração ao Pai nos versículos 4 a 8? Resposta: nos versículos 4 a 8, exceto o versículo 5, Jesus ora como se estivesse apresentando um relato ao Pai sobre tudo o que realizou durante seu ministério na terra. Quarta questão: a que mundo se refere Jesus em João capítulo 17 e 14? Resposta: Jesus se refere ao sistema espiritual governado por Satanás. João capítulo 17 e 14. Quinta e última questão: indique pelo menos 2 motivos que evidenciam a unidade espiritual dos salvos com Cristo. Resposta: primeiro, união essencial dos salvos como membro do corpo de Cristo, que está lá em 1 Coríntios 12, 12. Segundo, união essencial dos salvos promovida pelo conhecimento
crescente sobre Jesus Cristo, que está lá em 2 Pedro 3:18. E aqui nós encerramos mais uma lição, a lição 11, né, do segundo trimestre de 2025. Que Deus nos abençoe, que Deus abençoe a cada sala de aula, que Deus abençoe a cada professor, a cada aluno, a cada amante da palavra do Senhor, tá? Que Deus venha abençoar a sua vida. Não esqueça de estar se inscrevendo em nosso canal, não esqueça de estar ativando o sininho e também estar participando e aí recebendo materiais teológicos, complementos e também subsídios teológicos e também para a escola bíblica dominical. Deus maravilhoso, te agradecemos, Pai, por mais esta aula abençoada. Te agradecemos, Senhor, por mais esse tema, meu Deus. A intercessão de Jesus pelos discípulos. Pai querido, abençoa, Senhor, a cada professor, a cada ouvinte, a cada aluno, Pai, a cada filho, a cada filha que estará, Senhor, aprendendo e estudando a Tua palavra através deste vídeo, Pai. Abençoa cada um, Senhor, nós te agradecemos por tudo, Deus, no nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus vos abençoe.